vamos conhecer e aprender um pouco do Kodu Game Lab. Olá amigos, sejam bem-vindos ao Kodu, um software desenvolvido pela Microsoft com um ambiente de programação visual para construir jogos simples e em 3D. Baseado em ícones, ele possui um gráfico super fácil para aprender a programar e desenvolver o seu raciocínio lógico. Vamos começar? Ao iniciar, você tem várias opções entre retomar o mundo anterior que você já criou, criando um novo mundo, ou carregar um arquivo aberto, um arquivo que seria o novo mundo, e várias outras opções. Vamos começar com o novo mundo. O novo mundo já aparece para você com uma plataforma onde você pode estar inserindo elementos para compor todo o cenário do seu jogo. O interessante é que você também pode ampliar esse terreno, você pode aumentar. Para você movimentar o seu terreno, olha, eu clico, faço todo o movimento, ou você também pode utilizar a barra de ajuda que fica aqui do lado na parte superior, onde mostra para você que com o botão normal do mouse você pode arrastar o terreno, com o botão inverso você faz com que ele gire, olha lá. Nós temos várias opções aqui embaixo que são os ícones de menu. Menu Home é onde aparece para você as opções de salvar, de carregar, de abrir, de editar. A mãozinha que move a câmera, você pode fazer movimentação com o seu terreno. O personagem, que é a ferramenta de objeto, caso você queira inserir qualquer elemento dentro do seu cenário, vai ser através deste botão. Então, se eu quiser, por exemplo, inserir uma árvore, eu posso inserir. Se essa árvore estiver grande demais, também posso diminuir. Clico com o botão inverso sobre ela e peço para alterar o tamanho. Você também pode alterar a cor. Quando você posiciona o seu mouse sobre o objeto, você pode, com as setas do teclado, alterar a cor da árvore ou de qualquer outro elemento. Então, utilizando as setinhas, você pode alterar a cor da árvore. Nós temos a ferramenta do pincel de terreno, que ela trata com a ampliação do terreno. Olha, é só eu clicar e eu tenho a opção de ampliar o terreno. Você também pode escolher outras texturas. Então, nessa opção, você escolhe outras texturas para o terreno. Eu posso clicar, olha, e escolher outra textura. Você também pode escolher outras opções de pincel. Se você quer um pincel mais quadrado, um pincel redondo, ou se você quer trabalhar com uma linha, ou uma linha mais circular, né, mais redonda. Você também tem a opção do pincel mágico, que é quando você pode determinar que todo o seu terreno, naquela única textura, seja selecionado. Então, eu posso vir aqui, escolher o terreno e todo ele, olha, vai ficar de uma única cor. Pincel de criar montes e vales. À medida que você movimenta, olha, o seu mouse, ele vai fazendo e clicando, ele vai movimentando e você vai criando morros, planícies, vales, olha lá como ficou. Essa ferramenta também é muito utilizada quando você vai estar criando terrenos onde você precisa utilizar lagos, você quer usar lagoas, rios, mares, porque você aumenta todo ele e então você tem a opção de adicionar rios. Vejam só, eu posso escolher tanto o modo quadrado quanto redondo, ou também o pincel mágico, que eu vou aumentar toda a minha plataforma. Feito isso, só uma parte dele, por exemplo, eu quero excluir. Então, eu clico com o botão inverso, olha lá, o botão inverso, tá vendo? Ele baixa o terreno. E eu quero que nesse canto aqui fique toda a minha lagoa, todo o meu terreno com água. Se você quisesse também criar um mundo subaquático, você também pode estar inserindo. Você tem a opção de trabalhar com várias texturas de água, seja uma água, quem sabe, limpa, uma água mais suja, ou você quer utilizar ele para uma outra questão dentro do seu jogo. Se você quer usar lava, se você quer usar, quem sabe, uma graxa pelo caminho, um jogo de corrida, quer usar uma graxa. Existem várias opções para você trabalhar.
Daí eu tenho aqui a água. À medida que eu vou clicando, ele vai preenchendo. Se você quiser que o mundo todo esteja submerso, basta você inserir bastante água e olha lá, o seu mundo fica todo submerso. Ok? Clica com o botão inverso e ele então reduz a quantidade de água. Vou colocar aqui um elemento que ele vai se mexer pela tela. Você tem a opção de escolher vários personagens. Então vamos trabalhar com o Kodo. Ao inserir o Kodo, pode observar que ele ficou de costas e eu quero girá-lo. Então posso clicar com o botão inverso e posso rodar. Se eu quisesse que ele ficasse um pouco maior, eu posso alterar o seu tamanho. Eu quero que ele desça um pouquinho mais porque ele está muito para cima. Então eu posso também alterar a altura dele. Um novo objeto eu vou estar inserindo, que vai ser uma maçã. E eu quero colocar não só uma maçã vermelha, mas eu quero também colocar uma outra maçã com uma outra cor. Vou alterar aqui para amarelo. Seria mais uma maçãzinha. Vou criar a programação do meu jogo. Eu quero que o meu personagem agora ele possa se movimentar pela tela. Então eu vou clicar com o botão inverso e vou programar. Na programação, o Kodo ele é dividido em duas partes. O comando quando, que é a condição, e o comando faz, que é a ação. Então a minha condição aqui é que quando a minha tecla do teclado, das setinhas, por exemplo, quando eu pressionar a tecla, que são as setinhas, algo vai acontecer que seria a minha ação. Então o comando mover, eu quero que quando as setinhas forem pressionadas, ele vai se mexer. O Kodo ele tem uma característica de ser um pouco mais lento. A opção de mais rápido. Esse mais é o que determina cada característica da sua ação, da sua condição, tá? Do seu comando. Então, quando as setinhas forem pressionadas, ele vai se mexer. Vamos ver como ficou? Vou apertar o play. E olha lá, o meu personagem, então, começa a se mexer pela tela. Observa que à medida que o personagem vai se mexendo, a tela também está mexendo junto. Mas eu não quero que essa tela se mexa, eu quero que ela fique mais fixa. Então nós temos como alterar o mundo, alterar a câmera usando o ícone alterar as definições do mundo. Então quando eu clico em alterar as definições do mundo, existem várias opções, entre elas o modo de câmera. E aqui nós temos 3 modos de câmera. A posição fixa, que é esta, que ela trabalha com a câmera, ela não fica se mexendo enquanto o personagem se move, ela fica fixa. Tem também o deslocamento fixo, onde a câmera ela mantém uma certa distância, ela pode se mexer para acompanhar apenas o objeto. E tem aquela que é livre, que é a que nós estamos utilizando agora, a livre. Nós vamos colocar aqui o modo câmera deslocamento fixado. Basta clicar em definir câmera. E aí você posiciona a câmera onde você quer que de fato ela apareça, olha, quero que ela seja visualizada desta forma. E então eu pressiono a tecla Enter, que ele sai. A partir de agora, a minha tela não vai ficar se mexendo como antes. Vamos ver? Aperto o play. E olha, a tela já não se mexe mais, rotacionando como antes. Apenas o meu personagem que está se mexendo. E agora eu quero que o meu personagem ele se movimente pela tela e também coma a maçã. Então eu vou ter aqui o personagem, eu vou programar esse personagem para que quando ele encostar na maçã, por exemplo, quando ele encostar na maçã, que ele ganhe pontos com isso. Então eu quero ganhar, por exemplo, 2 pontos. Então, quando eu encostar na maçã, eu vou ganhar 2 pontos. Vamos ver como ficou? Mas ele disparou a contabilidade dos pontos. Por que isso?
porque a sua maçã permanece ali. Você precisa excluir essa maçã. Você precisa dizer de que quando ele encostar na maçã, que a maçã também desapareça. Então, eu vou programar esse momento, para que quando encostar na maçã, ela desapareça. Então, quando eu encostar na maçã, eu preciso que ela desapareça. Você tem várias opções, você pode excluir a maçã ou você pode simplesmente comê-la. Então, quando encostar na maçã, eu vou comer. Observe que o comando anterior ele é igual ao seguinte, a condição quando elas são iguais. Então, quando eu encostar na maçã, contabilize meus pontos. Quando eu encostar na maçã, como. Você pode, quando eles são iguais, utilizar a indentação, que é o recurso de organizar a sua programação. Então, nesse caso aqui, não tem necessidade, eu vou cortar o mosaico, não tem necessidade de eu repetir o anterior. Basta que eu arraste o meu comando, dizendo de que assim que esse comando terminar, faça o seguinte, eu estou colocando ele numa subcategoria do anterior. Essa é uma forma de formatar o seu código. Fica muito mais fácil de visualizar e a gente percebe que um é subordinado do outro. Agora sim, ele consegue contabilizar mais pontos. Vocês viram que nós colocamos uma maçã vermelha e uma maçã amarela. Eu quero determinar que a maçã, por exemplo, amarela, ela vale 2 pontos. Mas a maçã vermelha, ela vale 10 pontos. Então, você pode dizer que quando encostar na maçã amarela, na cor amarela, ganhe 2 pontos. Mas quando eu encostar na maçã de cor vermelha, eu quero que ele ganhe 10 pontos. Lembre-se que eu também preciso de fazer com que ela desapareça. Então, eu venho aqui, quero que seja comigo. Então, olha, quando eu usar o teclado, ele vai se mexer. Quando eu encostar na maçã amarela, ele vai ganhar 2 pontos. Quando ele encostar na maçã vermelha, ele vai ganhar 10 pontos. E isso tudo ela vai ser eliminando. Então, eu ganhei 2 pontos e ganhei 10 pontos. E se eu quisesse agora que quando ele fizesse 12 pontos ou acima de 12 pontos, ele aparecesse a mensagem de parabéns, você venceu, você ganhou e mostrasse, quem sabe, o troféu. Então, você tem a opção de programá-lo quando a sua pontuação for comparado, for superior, né? Quando ele for superior a 12, por exemplo, então 10 mais 2, faça com que ele apareça a mensagem de finalizado e parabéns, você ganhou. Então, você tem a opção de mostrar. Quando você trabalha em equipes, você faz a mesma programação, porém, aqui você determina qual é a equipe vencedora. Se é amarelo, ou vermelho, ou azul, qual é a equipe vencedora. Vamos ver como vai ficar. Então, quando eu encostar, quando eu fizer a pontuação de acima de 12, então eu vou pegar aqui, por exemplo, a maçãzinha que vale 10. Então, ele aparece a mensagem dizendo que eu venci, que eu ganhei. A ferramenta de trajeto, ela serve para você determinar quando um personagem precisa de andar em um único caminho específico. Então, essa ferramenta de trajeto aqui, nós podemos escolher ela na mesma cor que ela vem ou outras opções de cores. A ferramenta de trajeto, o personagem ele vai andar sempre naquele ponto, naquela parte de trajeto. Então, se eu escolher um objeto aqui qualquer, por exemplo, o Saucer, então eu vou programar o Saucer para que sempre, ou seja, utilizando este comando de sempre, ele sempre possa se mexer
no mesmo caminho. E eu determino a cor desse caminho, que no meu caso ali seria vermelho. Então, sempre ele vai se mexer no caminho específico. Vamos ver como ficou? Então, observa que ele sempre está se mexendo no caminho específico. Ao finalizar, você pode salvar o seu jogo. Então, basta escolher a opção Salvar o meu mundo e você pode salvar, exportar e enviar para os amigos. Por hoje, você fez e conheceu um pouquinho do que é o Kodo. Construa outras etapas, desenvolva outros jogos. A MicroKids ela deseja expandir ideias geniais. Até a próxima! Conheça a MicroKids. Acesse o nosso site www.microkids.com.br.